Kate ajustou delicadamente o conjunto de renda no manequim. Com o olhar fixo na vitrine, segredos íntimos. A boutique, o seu pequeno refúgio, tinha sido a sua vida durante os últimos 12 anos. Um negócio que, além da lingerie de alta qualidade que oferecia, se tornou o lugar onde seu coração se derramava completamente. Kate criou aquele espaço com as próprias mãos. Com sua dedicação e amor. Durante anos, ela foi conhecida por sua atenção meticulosa a cada cliente, ajudando-os a encontrar não apenas a roupa perfeita, mas o estilo que refletisse sua verdadeira essência. Era uma manhã tranquila de outono. A luz suave do sol filtrava-se pelas cortinas, banhando as prateleiras de renda e seda. A campainha tocou suavemente, mas a loja estava deserta. Pelo menos por enquanto. Kate se permitiu respirar, olhando ao redor. A loja estava arrumada, impecável, cada peça de roupa pendurada em seu lugar. Ela examinou as etiquetas de preços e organizou os pedidos da próxima semana enquanto sua mente vagava, procurando algo que a tirasse de sua rotina habitual. O telefone vibrou em seu bolso, interrompendo seus pensamentos. Ele olhou para ele e o nome na tela fez seu estômago apertar levemente. Donald. Uma mensagem. Como sempre. Curta e direta. Estou atrasado esta noite. Não espere para jantar. Kate franziu a testa, quase sem pensar. Seu polegar percorreu a aliança de casamento em seu dedo. Um hábito antigo que ele tinha quando algo o preocupava. Como se aquele simples gesto pudesse acalmar a ansiedade crescente dentro dele. Foi a terceira vez nesta semana que ele recebeu tal mensagem. Um sinal que começou a martelar em sua mente. Donald, seu marido, sempre foi pontual, sempre avisando se ia se atrasar. Mas ultimamente algo mudou. Os atrasos, as desculpas, as mensagens de última hora. Tudo estava começando a se acumular. Uma pequena gota após a outra, criando uma tempestade silenciosa em sua mente. Ele olhou para o telefone em silêncio, sentindo a incerteza tomar conta de seu peito. Foi paranoia, ou havia algo mais por trás daquelas palavras frias e distantes do marido? Donald, o homem com quem ela compartilhou 12 anos de sua vida, estava mudando, e Kate não conseguia deixar de sentir que algo sombrio estava se formando. Ele lentamente se levantou do balcão e olhou seu reflexo no espelho. Aquela mulher, que tinha sido tão segura de si, tão cheia de amor e esperança, sentiu agora a sombra da dúvida apoderar-se dela. Mas o trabalho sempre foi um bom refúgio. Ele precisava se ocupar, distrair sua mente dos pensamentos sombrios que começavam a girar em sua cabeça. O negócio é o mais importante. Ele lembrou a si mesmo. A boutique, os clientes, o serviço impecável. Ninguém notaria que sua mente estava perdida na névoa da desconfiança. Não, ninguém notaria. Kate mergulhou no seu dia, cumprimentando os clientes que começavam a chegar, conversando com Marta, uma das frequentadoras, e ajudando cada mulher a escolher a lingerie perfeita. Como se o mundo continuasse o mesmo. Mas ao fazer isso, algo dentro dele permaneceu inquieto. Naquela noite, como tantas outras, Kate jantou sozinha. A comida estava em seu estômago como chumbo. O som do garfo batendo no prato pareceu ressoar mais alto que o normal. Donald não ligou, não escreveu nada. Antes, quando chegava atrasado, sempre fazia questão de saber como tinha sido o dia dela, de perguntar se ela estava bem. Mas agora tudo isso parecia ter desaparecido. Como se estivesse lentamente desaparecendo no ar. Em seu lugar estava o vazio. Um vazio que, no silêncio, a envolvia cada vez mais. Ela não pode deixar de pensar em como seu marido costumava lhe dizer: "Você me ama demais." Aquelas palavras sempre lhe pareceram estranhas. Como se, em vez de um elogio, fossem uma espécie de frase. Uma afirmação de que o seu amor, tão profundo e tão evidente, já não era bem-vindo. O que poderia estar errado em amá-lo demais? Kate se perguntou repetidas vezes. Mas agora, sentada sozinha à mesa, com o prato vazio à sua frente, algo dentro dela começava a se sentir mais solitário do que nunca. Ele lentamente se levantou da mesa e caminhou em direção ao quarto. Na mesa de cabeceira, uma foto do casamento deles descansava tranquilamente, como uma lembrança distante de tempos mais felizes. Os dois, tão jovens, tão cheios de sonhos, sorrindo um para o outro como se nada pudesse separá-los. Kate passou o dedo pelo vidro, limpando a poeira acumulada ao longo do tempo. Seus olhos pararam na imagem de Donald, que a olhava com aquele sorriso especial, aquele que ele só compartilhava com ela. Agora, aquele sorriso parecia tão distante, tão inatingível. Ele se deitou na cama, tentando ler, mas as palavras ficaram borradas diante de seus olhos. A chuva batia suavemente na janela, como se o tempo também compartilhasse de sua melancolia. O som da respiração de Donald, que sempre lhe trouxe paz, agora a perturbava. Algo dentro de si lhe dizia que tudo havia mudado e que talvez ele não pudesse mais ignorar os sinais. Mas quais foram esses sinais? Como ela poderia ter tanta certeza de que algo não estava certo? À 1 da manhã, a fechadura da porta da frente clicou.
Kate acordou com o coração acelerado e ouviu os passos suaves do marido entrando na casa. Ele entrou no banheiro sem olhar para ela. Como se fosse uma rotina que não exigia mais sua atenção. Antes ele sempre a cumprimentava. Beijava, mesmo quando pensava que ela já estava dormindo. Agora, ele não disse uma palavra. Kate olhou para o teto, ouvindo o som da água do banho caindo no silêncio da casa. 15 minutos depois, Donald deitou-se ao lado dela, de costas para ela. O aroma que chegou ao seu nariz não era o mesmo. Um perfume leve, quase imperceptível, que Kate não reconheceu. Algo dentro dele tremeu. Ele não pode deixar de se perguntar se era isso que ele pensava que era. Seria possível que Donald estivesse com outra mulher? A dúvida corroeu suas entranhas e, pela primeira vez em muito tempo, o sono escapou dela. Está tudo bem? Kate perguntou na escuridão, quebrando o silêncio. Sim, só estou cansado. Volta a dormir. Donald respondeu sem se virar para ela. Sua voz era monótona, distante, como se ela estivesse conversando com um estranho. Kate ficou acordada, ouvindo a respiração constante do marido, tentando se convencer de que tudo tinha uma explicação lógica. Mas em algum lugar de sua alma havia uma certeza terrível. Algo havia mudado e ele não podia mais ignorar. Algo nele havia deixado de ser o homem que ela amava. O dia seguinte amanheceu cinzento e chuvoso, como se o céu partilhasse a melancolia de Kate. Donald estava atrasado novamente e o sentimento de vazio dentro dela parecia aumentar a cada mensagem curta e distante que recebia. Kate tentou não pensar nisso, concentrando-se no trabalho, mas o peso da dúvida ainda estava lá, invadindo cada canto da sua mente. Pelo menos hoje, pensou ela, teria que enfrentar as tarefas que lhe davam propósito, atender os clientes, aconselhá-los sobre a lingerie perfeita, manter a loja em ordem. Mas sua mente continuou voltando-se para o mesmo pensamento: o que está acontecendo com Donald? Naquele mesmo dia, enquanto atendia uma cliente, Marta, que estava escolhendo uma peça de roupa para uma festa, algo estranho aconteceu. A conversa, que de outra forma teria sido leve, de repente tornou-se estranha. Marta, sem avisar, perguntou em tom casual: como está Donald? Faz um tempo que não o vejo aqui. Kate ficou tensa. A forma como Marta fez a pergunta não lhe pareceu normal. Era como se ele tivesse alguma informação que Kate não sabia. Como se estivesse insinuando algo sem dizer diretamente. Está tudo bem, respondeu Kate, tentando manter a compostura. Ele está muito ocupado com o trabalho. A temporada está sendo difícil para os financiadores. Marta assentiu, mas Kate notou algo em seus olhos. Como se estivesse tentando ler algo em seu rosto. Algo que Kate ainda não conseguia variador. Marta sabia de mais alguma coisa. Seu marido estava saindo com outras pessoas. Até mesmo amigos. Naquela tarde, quando Kate fechou a loja, sua mente ainda estava ocupada pela mesma preocupação. Apesar da chuva e da atmosfera calma, algo dentro dela começou a ficar cada vez mais tenso. Resolveu ir ao supermercado fazer compras, a geladeira estava vazia e eu precisava clarear minha mente. A caminhada na chuva não seria suficiente. Pensou, eu precisava fazer alguma coisa. Tomar decisões. Ao entrar no supermercado, quase não percebeu a presença de Marta até vê-la na fila do caixa. Conversando animadamente ao telefone, Kate observou-a, sentindo-se de alguma forma deslocada. Mas o que realmente a paralisou foi a conversa que ouviu ao fundo. Num tom que ela não conseguia ignorar. Tem certeza de que Donald não vem com Kate para a apresentação da semana? Marta disse ao telefone, com um tom que parecia cheio de conhecimento. As palavras tiraram seu fôlego. Marta sabia de outra coisa. Algo que Kate não ouviu diretamente de Donald. Sem dizer uma palavra, Kate virou-se, tentando esconder o pânico crescente dentro dela, e correu para pagar as compras. Enquanto ela embalava os vegetais, uma sensação de frio a percorreu ao ver o telefone de Donald em sua jaqueta. Ele havia sido esquecido nas costas de uma cadeira e um impulso incontrolável a levou a verificar o aparelho. Ele cautelosamente pegou o telefone e viu que havia uma chamada perdida. O número era desconhecido. Quem poderia ser? Aquele estranho era irrelevante. Porém, a mensagem seguinte foi a que fez seu coração parar. A notificação dizia: Sara do escritório. Kate observou-o por alguns segundos, sentindo seu pulso acelerar. Quem foi Sara? Antes, Donald sempre foi um homem de princípios. Confiável, sem segredos. Mas agora, os pedaços da sua vida juntos pareciam desmoronar. Um por um. O que estava acontecendo? Quase automaticamente, Kate deslizava o dedo pela tela para desbloquear o telefone. Cada segundo parecia interminável. Finalmente, ele abriu a caixa postal e ouviu a voz suave, quase sussurrante, de uma mulher. Uma voz que ele não reconheceu. Dom, você esqueceu a pasta. Eu disse que daria para você no elevador. O tom sedoso, quente e muito familiar podia ser ouvido. A risada de Donald podia ser ouvida atrás dela. Calma e relaxada, Kate sentiu um nó no estômago. Um nó de angústia. A conversa não deixou margem para dúvidas.
Algo não estava certo. Não foi só trabalho. Havia outra coisa. Algo muito mais profundo. Na sua cabeça, as peças começaram a se encaixar. Mas as respostas não a tranquilizaram. Sarah era alguém do escritório de Donald. Que relacionamento ele teve com ela? Por que ela estava falando com ele daquele jeito? Com as mãos trêmulas, Kate colocou o telefone de volta no bolso e saiu do supermercado em silêncio. Quando ele chegou em casa, sua ansiedade atingiu o pico. Ele sabia que precisava encarar a verdade. Embora temesse o que poderia descobrir. O que devo fazer? Verificar mais mensagens. Procurando por mais pistas. Ou ela teve que confiar na confiança que depositou no marido durante todos esses anos. Como se tudo o que percebeu fosse apenas um exagero de sua mente. Mas a dúvida já estava semeada. A pequena brecha em sua confiança havia-se aberto e agora tudo que ele tocava parecia coberto por uma sombra. Kate decidiu que não iria esperar mais. Naquela noite, quando Donald voltasse tarde, ela o confrontaria e exigiria respostas. De alguma forma, ele sentiu que não poderia esperar mais. Na manhã seguinte, a rotina de preparar o café da manhã e o café parecia mecânica. Distante, Donald chegou e, como sempre, mal disse uma palavra. Foi então que Kate olhou para ele pela primeira vez. Com uma clareza assustadora, a verdade é que ele não podia continuar esperando. Não depois de tudo que aconteceu em sua vida. Quem é Sarah? Kate perguntou, sua voz baixa, controlada, mas cheia de uma angústia que só ela conseguia sentir. Donald, que até então evitava olhar para ela. Congelou. 1 segundo. 2. Finalmente, ele se virou, o rosto pálido e nervoso. Algo havia mudado nele, algo que Kate podia ver claramente agora. Ela é uma nova contratada no escritório, disse Donald, tentando parecer convincente, mas algo em seus olhos traiu sua mentira. Mas Kate sabia que mentiras não poderiam ficar escondidas para sempre. E algo dentro dela quebrou instantaneamente. Mas ela não sentia mais raiva. Apenas uma calma gelada. A verdade estava prestes a ser revelada e nada poderia impedi-la. Naquela tarde, depois da conversa tensa com Donald, Kate sentou-se na cadeira, olhando para o telefone, embora sua mente estivesse completamente em outro lugar. As palavras de Donald continuavam ecoando em sua cabeça. Sarah. Uma nova contratada no escritório. Embora seus olhos tentassem mostrar sinceridade, Kate podia ver a desconfiança refletida em seu rosto. A mesma desconfiança que agora sentia por ele. Eu não conseguia acreditar nele. Não depois do que ouvia em seu telefone. Seu coração batia mais rápido que o normal. Não por raiva, mas por aquela amarga sensação de estar presa em uma mentira que ela mesma havia escolhido não ver. A imagem de Donald olhando furtivamente para seu telefone. Suas mentiras sobre ligações de trabalho e mensagens que não pareciam mais tão inocentes. Repetiam-se indefinidamente em sua mente. A fachada que ele havia criado, de marido atencioso e fiel, começava a desmoronar e, a cada rachadura que aparecia, uma verdade mais dolorosa vinha à tona. Ao cair da noite, Kate não conseguia mais ficar em sua casa, pois as paredes pareciam fechar-se ao seu redor. Ele desceu e dirigiu sem rumo, com a mente num turbilhão de pensamentos, até chegar em frente à boutique Violet Seals. Eu não sabia porquê, mas senti que precisava ir. Algo dentro dela a levou a estacionar em frente à elegante janela e observar. Lá estava ela, Tracy, com seu sorriso encantador e postura arrogante, servindo os clientes como se nada estivesse acontecendo. Como se o mundo que Kate conhecia não estivesse desmoronando lentamente. Era uma fachada perfeita, um sorriso falso que escondia a verdade sobre o que realmente estava acontecendo entre ela e Donald. Kate observou por alguns minutos, sentindo uma estranha mistura de raiva e perplexidade. O pior de tudo não foi o facto de Donald a ter traído. Não apenas com Tracy, mas com toda a mentira que vinha construindo. Mas sim com o facto de ela não ter conseguido ver os sinais. Os pequenos indícios que agora pareciam tão óbvios. Ela estava cega pelo amor. Pelo desejo de acreditar que tudo estava bem. Mas algo havia mudado e ela não podia mais ignorar isso. Naquele momento Donald apareceu na porta da loja. Kate observou-o caminhar em direção a Tracy, com um sorriso que ele só compartilhava com ela. Um sorriso que ela agora considerava amargo. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão. Mas foi mais do que isso. Havia algo no modo como ele se inclinava para ela. Algo muito próximo. Algo que não deveria estar ali. A cena, embora aparentemente inofensiva, perfurou seu coração como uma adaga afiada. Eu não aguentava mais. Kate decidiu que não poderia mais assistir nas sombras. Ele teve que enfrentar a verdade de uma vez por todas. Ela decidiu entrar, caminhar em direção a eles e mostrar-lhes que não era mais uma espectadora passiva de seu próprio casamento. Quando ela entrou, Tracy olhou para ela surpresa e Donald congelou por um momento. Seu rosto empalidecendo ao perceber que não poderia continuar escondendo a verdade. Olá, Kate, disse Tracy, com um sorriso presunçoso que quase fez o sangue de Kate ferver. Que surpresa ver você aqui. Não é tão surpreendente, respondeu Kate, olhando para Donald.
É assim que vocês trabalham juntos agora. Com sua esposa à margem. Sem que ela perceba nada. Donald não disse nada, apenas ficou ali parado. Imóvel. Tracy, porém, parecia gostar da situação. Como se estivesse no controle de tudo. Kate sentiu sua raiva aumentar. Não foi apenas a traição de Donald que a magoou, mas a arrogância de Tracy, que agora se sentia a nova rainha. Como se tudo o que tinha feito fosse justificado. A atmosfera na loja ficou tensa. Os clientes começaram a olhar para eles. Alguns desconfortáveis, outros curiosos. Kate não prestou atenção neles. Naquele momento, não importava se alguém os estivesse observando. Você não tem ideia do que está fazendo. Donald, disse Kate, com a voz firme, mas cheia de dor. Ela não queria que sua vulnerabilidade aparecesse. Ela não queria que ele visse o quão destruída ela havia deixado. Kate, por favor, não faça isso aqui, disse ele, finalmente abrindo a boca, mas sem muita convicção. Não faça isso aqui, Kate repetiu, descrença marcando cada palavra. Ela se aproximou lentamente, até ficar a alguns centímetros dele. O que mais você tem a esconder? Donald, e as reuniões de trabalho? As ligações que você sempre me conta? Não posso mais ignorar tudo isso. Tracy, vendo que a situação não estava sendo resolvida a seu favor, deu um passo à frente. Com um gesto presunçoso, ele cruzou os braços. Vamos, Kate, ela disse, seu tom zombeteiro. Não seja tão dramático. Donald e eu estamos, bem. Não é como se você estivesse perdendo algo que nunca teve. A palavra, dramático, soou nos ouvidos de Kate como uma adaga. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Naquele instante, a raiva que vinha se acumulando há semanas explodiu. Não foi só a traição, nem as mentiras, mas a falta de respeito. A arrogância de Tracy em olhar para sua dor como se fosse algo trivial. Você sabe qual é a pior coisa de tudo isso? Kate perguntou, sua voz baixa, mas cheia de fúria. Não foi só porque você roubou meu marido de mim. É que você nunca me viu como uma mulher que valesse a pena. Eu sempre estive lá para você. Para o nosso casamento. Para a nossa vida juntos. E você? Ele se virou para Tracy. Você apenas se aproveitou disso. Donald tentou interromper, mas Kate não quis mais ouvir suas desculpas. O estrago já estava feito. A mentira era maior que ele. Não estou me defendendo de ninguém, disse ela com firmeza. O que você faz agora? Donald, não me importa. A única coisa que importa é que você e ela não têm mais poder sobre mim. Com essas palavras, Kate se virou e saiu da boutique, deixando para trás Donald, que finalmente estava desabando, e Tracy, cujo sorriso presunçoso havia desaparecido. Na sua cabeça só havia uma certeza: ela não era mais a mulher que dependia deles. Ela não era mais a mulher que estava disposta a viver à sua sombra. O dia seguinte foi tão cinzento quanto o anterior, mas Kate sentiu uma estranha calma dentro de si. Ele passou a noite inteira pensando no que aconteceu na boutique Violet Hills. Naquele momento, quando confrontou Donald e Tracy, parte dela esperava encontrar respostas. Mas outra parte sabia que, no final, só encontraria mais mentiras. O que aconteceu naquela tarde foi o ponto de ruptura e, embora a dor ainda estivesse presente, a fúria se transformou em determinação. A notícia do confronto na loja rapidamente se espalhou pelo círculo íntimo de Kate. Marta, uma de suas amigas, ligou para ela de manhã cedo para perguntar se ela estava bem. Mas Kate apenas respondeu com um sorriso forçado. Eu não queria mais falar sobre isso. Nem com ninguém. A única coisa que a preocupava agora era colocar seu plano em ação. Um plano que estava fermentando em sua mente há horas. Enquanto a escuridão da noite a cercava e sua mente não conseguia encontrar descanso. Nos dias seguintes, Kate se dedicou ao trabalho com forças renovadas. Ele não pensava mais sobre como tinha sido seu casamento. Os ecos das mentiras de Donald e da humilhação que ele sofreu continuavam a ecoar em sua cabeça. Mas havia algo mais que os substituía, o desejo de que tudo acabasse de uma vez por todas. Ela decidiu entrar em contato com seu advogado e contou-lhe tudo o que havia acontecido. Tudo o que havia descoberto e o que mais a perturbara, a gravação em que ouvira Donald falando sobre sua amante e as evidências das mentiras que ele vinha tecendo há tanto tempo. O advogado olhou para ela com o rosto sério enquanto ela lhe mostrava a gravação. Kate sabia que não havia como voltar atrás. A verdade estava prestes a ser revelada e não importava quem caísse no processo. A consulta com seu advogado foi rápida, mas o impacto do que estava para acontecer começou a ser sentido. Donald receberia o golpe de sua vida quando as provas fossem apresentadas. Ele não apenas perderia Kate, mas também perderia sua reputação. O escritório de advocacia ficou encarregado de preparar os papéis do divórcio e, por meio de uma estratégia bem planejada, a humilhação de Donald seria tornada pública. A manhã do julgamento foi uma das mais tensas da vida de Kate. Ela estava sentada em um tribunal austero, observando o marido do cais. Donald estava lá, mas sua atitude era completamente diferente do que ela lembrava.
Ele não era mais o homem confiável com quem compartilhara 12 anos de sua vida. Agora ele parecia um homem derrotado. Um homem que havia perdido o controle sobre seu próprio destino. O julgamento começou com as apresentações dos advogados. Kate não pode deixar de olhar para Donald, que não olhava nos olhos dela, sempre evitando seu olhar. A voz do advogado de Kate, firme e cheia de autoridade, cortou a tensão no ar. O caso estava claro e não foi necessário prolongar mais a espera. As evidências estavam sobre a mesa, as gravações, as mensagens, as mentiras de Donald sobre seu relacionamento com Tracy. A certa altura, Kate observou seu advogado apresentar a gravação em que Donald, sem saber, falava sobre seu relacionamento com Tracy e seus planos de falsificação. A sala ficou absolutamente silenciosa quando as vozes de Donald e Tracy foram ouvidas na gravação. A humilhação era palpável no rosto de Donald, mas o que Kate não conseguia prever era como isso afetaria Tracy. Tracy foi intimada a depor como testemunha. No início ela permaneceu calma, sorrindo com aquela atitude arrogante que sempre a caracterizou. Mas quando as provas foram apresentadas, o seu sorriso começou a desaparecer. Kate assistiu de seu lugar no tribunal, observando-a cambalear enquanto as evidências de sua cumplicidade na fraude eram expostas. As ligações entre ela e Donald, as mentiras sobre produtos falsificados, tudo foi exposto na frente do tribunal. Não foi apenas o seu relacionamento com Donald que a prejudicou, mas a fraude que fazia parte de um esquema muito maior. O rosto de Tracy, que antes parecia tão confiante, agora estava tenso. A atmosfera na sala era densa, como se todos os olhos estivessem fixos nela, esperando que ela admitisse o inevitável. Tracy tentou manter a compostura, mas Kate já conseguia ver a verdade em seus olhos. A humilhação havia começado e não havia como escapar dela. Na altura, o advogado de Donald tentou defendê-lo, dizendo que tinha sido um erro, que as circunstâncias o tinham levado a tomar decisões erradas. Mas as provas estavam contra ele. Kate observou seu advogado encerrar o caso, dando a Donald uma última chance de se defender. Contudo, em seu rosto, Kate não viu arrependimento, observando seu ex-marido, antes tão confiante e arrogante, agora desmoronar sob as evidências de seus enganos. Algo dentro dela foi liberado. Chegou a hora. Não havia mais espaço para mentiras. Nem mesmo para desculpas. Donald não podia mais escapar. O juiz, após ouvir as declarações, pediu recesso para deliberar. Enquanto isso, Kate se levantou e saiu da sala, com o coração batendo forte no peito. Lá fora, a chuva recomeçava a cair, como se o universo acompanhasse seu processo de cura. Estando na chuva, ele sentiu como se tudo estivesse limpo, como se cada gota limpasse as feridas que a traição havia deixado em sua alma. Estava tudo bem. Ele havia assumido o controle de sua vida e, embora o caminho não fosse fácil, não sentia mais medo. Ele não sentia mais que sua vida dependia do que Donald ou Tracy pudessem fazer. O divórcio foi resolvido rapidamente e a sentença foi um reflexo de tudo o que havia acontecido. Donald foi forçado a pagar a pensão correspondente e sua reputação ficou manchada para sempre. Tracy, por sua vez, também enfrentou consequências jurídicas por seu envolvimento na fraude. Mas o que Kate valorizava além da vingança era a sensação de liberdade que agora sentia dentro dela. O processo de divórcio foi encerrado rápida e definitivamente. Donald, sem a confiança habitual, desapareceu da vida de Kate, como uma sombra que se dissolveu com o amanhecer. Tracy, por outro lado, pagou o preço por suas ações, enfrentando humilhações públicas que não pode evitar. Apesar de tudo que sofreu, Kate se sentia diferente. Ela não era a mulher quebrada que era no momento em que descobriu a traição de Donald. Agora, com o peso da verdade finalmente sobre seus ombros, ela se sentia mais leve, mais livre, como se uma nova vida começasse a nascer dentro de seu ser. A boutique, Segredos Íntimos, começou a prosperar ainda mais após o julgamento. À medida que os ecos do escândalo se desvaneciam, Kate concentrou-se completamente no seu trabalho, levando a loja a novos níveis de sucesso. Dedicou-se com paixão a cada cliente, não só ajudando-os a escolher a peça perfeita, mas também dando-lhes uma parte de si, do seu processo de cura. A loja não era mais apenas um negócio para Kate, foi o seu refúgio, o seu meio de expressão e o seu santuário. Todas as manhãs, quando Kate acordava, ela via o futuro com novos olhos. Às vezes ele acordava antes do amanhecer e olhava pela janela, observando a cidade começar a se estender lentamente sob a luz do sol. Ela sentou-se na cozinha, com uma xícara de café nas mãos, e sorriu para si mesma. Ele havia superado o pior. Ele enfrentou seus medos, suas inseguranças e conseguiu sair do outro lado mais forte do que nunca. O processo de cura foi longo e, embora ainda houvesse dias em que as sombras do passado a alcançassem, Kate sabia como lidar com elas. Não foi fácil esquecer tudo, mas ele aprendeu a conviver com as cicatrizes. O amor que ela deu, o tempo que investiu num casamento que agora via como uma lição. Já não aprendia,
Eu não sentia mais que precisava carregar aquela tristeza. Ela aprendeu a perdoar, não por Donald, não por Tracy, mas por si mesma, porque só perdoando alguém pode ser verdadeiramente livre. Um dia, enquanto ela organizava algumas caixas de estoque na loja, sua amiga Marta veio visitá-la. Elas eram companheiras há anos e Marta esteve ao seu lado desde o início. Mas naquele momento Kate percebeu o quão longe ela havia chegado. Marta, não sou mais a mesma, disse Kate, olhando seu reflexo no espelho do camarim, enquanto ajustava um conjunto de lingerie. Marta observou-a, sorrindo com aquela compreensão que só velhos amigos têm. Eu sei, respondeu ele, com um tom que denotava orgulho. Você se reinventou, Kate, você se encontrou. Kate ficou em silêncio por um momento, contemplando suas palavras. A dor ainda fazia parte dela, mas não a definia mais. Agora, o amor que ela sentia por si mesma era mais forte que qualquer ferida. Ele aprendeu a valorizar sua dignidade, sua força e a mulher que emergiu de todo o caos. O tempo passou e, com ele, as velhas feridas cicatrizaram, lenta mas continuamente. Kate não sentia mais a necessidade de procurar respostas nos outros. Ela descobriu que as respostas sempre estiveram dentro dela. Amor próprio, resiliência, paz interior, foram os pilares que agora sustentavam a sua vida. Embora o caminho para a cura não tenha sido fácil, Kate aprendeu a percorrê-lo com uma nova confiança. Alguns meses depois, numa noite tranquila de verão, Kate ofereceu um pequeno jantar para seus amigos mais próximos. À mesa, enquanto brindavam à vida e ao futuro, Kate olhou em volta e viu os sorrisos nos rostos das mulheres que estavam com ela. Sentiu profunda gratidão por cada momento vivido, por cada lágrima derramada e por cada sorriso partilhado. Sua vida havia mudado. Ela não era mais a mulher que era há um ano, ou mesmo 6 meses atrás. Agora ela era uma mulher sábia e poderosa que entendia o valor da independência e da força. Ele aprendeu que, embora as traições e a dor fizessem parte de sua história, elas não definiam seu futuro. A noite chegou ao fim e Kate retirou-se para o seu quarto. Ele olhou para a foto de seu casamento que ainda guardava na mesa de cabeceira e, pela primeira vez em muito tempo, olhou para ela sem ressentimento. Fazia parte da sua história. Sim, mas já não era a história que a governava. Ele sorriu suavemente e colocou a foto em uma gaveta. Ele fechou a gaveta, sabendo que era hora de deixar completamente o passado para trás. Na janela, a lua cheia iluminava a cidade. Kate foi até a janela, olhando as luzes brilhando ao longe, e sussurrou para si mesma: estou pronto para o meu futuro. Estou pronto para o que está por vir. A vida continuou e, desta vez, Kate estava pronta para vivê-la do seu jeito. Com dignidade, com força e com a paz que ela tanto procurava.